Então, Digital Detox é um tema que vem muito à tona, né? Principalmente no início do ano. Por quê? Porque é uma época que a gente naturalmente está querendo se desintoxicar, né? A gente sempre faz um paralelo com detox nessa época de final de ano, por conta das festas de final de ano, né? Então a gente acaba às vezes comendo mais do que deveria, apesar desse ano ter sido muito diferente do que foram os outros natais, né? E aí acaba que a gente tem um impulso natural de em janeiro ser aquele mês em que a gente quer começar uma nova dieta, ou que a gente procura uma receita de um suco detox, e a gente quer limpar de alguma maneira os excessos do final de ano. E normalmente a nossa preocupação são com os excessos de comida, né? Seja porque engordou um pouco mais, seja porque está se sentindo mais pesado, seja porque o corpo não está funcionando bem, seja por vaidade ou seja por saúde. É uma tendência natural da gente procurar essa coisa de detox, né? Que seria de desintoxicar, de se limpar, sempre quando a gente passa por uma fase de sobrecarga, né? E aí, eu particularmente resolvi, né, ter uma experiência de digital detox, que seria o quê? Se a gente for pensar em termos de definição. A gente pode ter vários tipos de experiência de digital detox, tá? Que eu vou explicar para vocês. Mas eu escolhi desintoxicar especificamente do celular, tá? Por que eu escolhi só o celular? Porque eu basicamente hoje trabalho, né? Informalmente, não trabalho remunerado, mas a minha atividade, além de cuidar da casa, das minhas filhas, é escrever no perfil no Instagram, publicar os meus vídeos, editar os meus vídeos. Então, eu precisava me desintoxicar, mas eu não podia me dar ao luxo, entre aspas, de tirar umas férias como eu tirava na universidade, e que eu saía da coordenação, colocava o e-mail automático e dizia assim, atenção, estou de férias no período tal a tal, programava lá no Gmail, e qualquer necessidade, ligue para a coordenação, para fulano, ou entre em contato por e-mail com o secretário ou com a minha vice. Era assim que eu fazia. Só que na minha realidade, hoje, eu não posso me dar o luxo de dizer, fale com o meu secretário, entende? Ou fale com a minha vice. Então, eu disse, olha, não adianta eu querer idealizar fazer um digital detox no final do ano, porque eu estou precisando, e eu vou explicar por que eu cheguei nessa conclusão que eu precisava, mas eu querer fazer um digital detox de tudo, me desligar completamente, passar 15 dias sem produzir, depois ficar louca no mês de janeiro, querendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, o digital detox, a primeira dica que eu dou para vocês ele precisa ser um processo de limpeza, sim, mas a gente pode escolher qual é o nível de desintoxicação que a gente quer fazer, que a gente consegue se comprometer e que a gente vê que é mais viável e coerente com o nosso estilo de vida, né? Então, não adianta a gente dizer que vai se desligar um mês, por exemplo, se a gente não consegue viabilizar na prática isso. Acaba que depois vai ser muito mais frustrante. É como você dizer, por exemplo, eu vou fazer uma dieta super radical durante um mês. E você desistir da sua dieta no quinto dia. Não sei se você já tentaram começar alguma dieta, seja agora, seja no final do ano, mas isso não se sustenta, né? Então, a limpeza, digamos assim, a mais curto prazo, às vezes ela é sim importante, mas para que ela funcione, para que ela traga benefícios para a gente, é importante ter essa coerência, tá bom? Bom, então vamos lá. Por que eu decidi fazer um digital detox? Tá? Foram 3 coisas que me levaram a isso. Primeira coisa, eu estava precisando de espaço mental, tá? O que é que a gente precisa de espaço mental? No meu caso, por exemplo, eu recebo muito feedback, né? Mas nem sempre os feedbacks que eu recebo são positivos, né? Quem trabalha com comunicação, quem trabalha escrevendo na internet, ou quem lida com essa questão do público, sabe que, do mesmo jeito que vocês veem comentários de elogios, positivos, etc., às vezes eu também recebo comentários negativos, né?
seja no inbox, seja na mensagem direta. E às vezes, essas mensagens, ela abalam um pouco a gente. E eu percebi que no final do ano, algumas mensagens que eu recebi, elas me acionaram certos gatilhos mentais, entende? E eu me senti mais emocionalmente abalada. E aí eu parei para pensar naquela sensação de incômodo que eu estava passando. E eu disse, cara, eu acho que talvez seja o meu momento de agora experimentar na prática o que é um digital detox. Por quê? Eu já tinha lido sobre a experiência de digital detox em outros lugares. Eu já tinha visto o livro da Cristina, que é essa daqui, a Christina Crook, que eu faço parte da comunidade dela, aqui no Canadá, desde 2019. E a Cristina, ela escreveu esse livro, The Joy of Missing Out, inspirado inicialmente pela própria experiência que ela teve de 30 dias offline, completamente offline. No caso dela, ela deixou uma amiga dela checando os e-mails de trabalho dela, avisou a família, enfim, fez uma série de preparativos para poder ficar offline, mas ela ficou 30 dias. E de uma outra pessoa que eu também conheci a experiência, que era a experiência da autora do livro 24/7. E que é a autora que trabalha com a questão do Tech Sabá, que eu já fiz alguns posts aqui no perfil anteriormente. E aí eu fiquei pensando, cara, eu não quero nem só um dia e nem eu quero 30 dias. Por conta do que eu falei para vocês, que eu preciso produzir vídeo, não tenho a quem terceirizar a produção de vídeo, a ficar olhando as minhas redes sociais, eu que faço tudo atualmente. Então, não adiantava me iludir, né? E aí eu disse, bom, 30 dias vai ser muito. Um dia só, eu já experimentei o Tech Sabá. Simone, por exemplo, já viu o meu relato, inclusive, disso. E aí eu disse, cara, eu não quero nem tanto, nem tão pouco. E ao mesmo tempo eu quero cumprir o que eu determinar. Boa noite, Marcos, seja bem-vindo. E aí eu disse, olha, então, um dia eu já experimentei, 30 dias que Cristina conseguiu, mas eu acho que é muito, porque eu já tinha lido a experiência dela no livro, exigia muita preparação. E aí eu disse, não, 15 dias vai ser suficiente. Por quê? 15 dias eu consigo entrar na minha rotina, 15 dias o meu marido está em casa de férias, 15 dias as meninas vão estar de winter break, que é as férias de inverno, que elas têm 2 semanas em casa, então não vou estar naquela tensão de receber ligação da escola, que é uma preocupação que toda mãe tem, né? Se eu ficar offline, alguém ligar da escola avisando de algum acidente, alguma coisa. E aí eu disse, não, com as meninas em casa, com o marido em casa, fica tudo sob controle. Por quê? De qualquer modo, se tiver alguma emergência da família do Brasil, que era uma outra preocupação, todo mundo tem o contato de André. Então, ele tá online. Ele, não sou eu, só sou eu que tô offline, entendeu? Então, no caso de emergência, ele vai estar lá. Então, as minhas 3 razões por que eu decidi fazer esses 15 dias de digital detox em dezembro. Primeiro, porque eu precisava processar e dar mais espaço mental para lidar com os feedbacks positivos e negativos que eu estava recebendo. Porque eu precisava de espaço para processar as emoções que estavam vindo à tona em função dos feedbacks negativos, né? Segunda coisa, um plano anual, que eu gosto sempre de fazer para o ano seguinte, em dezembro. Então, para você fazer um planejamento, né, seja pessoal, seja profissional, você precisa ter esse espaço mental, né? É um espaço mais limpo na sua cabeça, com menos informação entrando. Quem é de educação aqui sabe disso, né? O processo de aprendizagem, ele não se dá por conta da acumulação simplesmente de informação, que é o que a gente vive nos tempos digitais. A gente tem muita informação, mas às vezes a gente não tem espaço suficiente para o processo de reflexão, seja reflexão na ação, discussão, reelaboração, né? Seja das emoções, seja dos nossos projetos. Então eu pensei, cara, é muita informação que eu estou tendo esse ano. Eu participei de um evento online 3 dias daqui, o evento no Brasil, aqui. Eu me acordei de 3h45 da manhã, 3 dias seguidos. Participei do evento 8 horas por dia online, organizei toda a vida, enfim. Então eu estava com a minha cabeça cheia de informação. Só que eu tinha consciência, e isso é importante que vocês pensem também, não adianta você ler 1 milhão de livros sobre planejamento, ver 1 milhão de posts sobre planejamento de rotina e tal,
se você, na prática, não conseguir ter um espaço para você colocar literalmente no papel, para você colocar no flipchart. Eu peguei emprestado um flipchart das meninas, na verdade, não é nem um flipchart, tipo um canvazinho de desenhar das meninas. Eu peguei, coloquei aqui em cima, apaguei e coloquei no planejamento semanal. E comecei a colocar algumas coisas em ordem. E isso, para mim, gente, foi fundamental, porque eu consegui tirar da minha mente, entende? E colocar no papel e depois colocar no arquivo aquilo que eu precisava, que eu gostaria de fazer. Hi, Melanie, how are you doing? E uma terceira coisa é que eu não queria ficar sendo distraída, tá? Então, as distrações, elas podem ser internas, mas as distrações também podem ser externas. Então, a gente pode se distrair porque a gente está cansado, porque a gente está entediado e a gente se levanta e vai começar a ler um livro nada a ver com o trabalho que a gente está fazendo, porque a gente não está querendo terminar de escrever aquele artigo, ou porque a gente não está a fim de terminar de corrigir aquele trabalho, aquela tese, ou fazer aquele e-mail, ou terminar aquele trabalho. Então, as distrações, eu tenho consciência de que elas são internas, mas eu queria minimizar a distração externa, que é o celular, né? Então, eu resolvi que, por essas 3 razões, por necessidade de mais espaço mental, porque, 2, eu precisava me concentrar no meu plano de ação para 2021, e porque eu não queria que nada, minimizar, na verdade, as minhas distrações, foram essas 3 razões principais para mim. Você também vive desde segunda-feira tentando ler um. Pois é. Então, é um desafio. Marcos compartilhou que atualmente estou brincando de soul collage, é isso? Além disso, troquei minhas tecnologias digitais pelas minhas agendas de adolescência e fase inicial da vida profissional. Que massa! Vivi, no projeto de dissertação não consigo me concentrar. Pois é. E aí, que bom que eu sou culpada. Essa culpa é uma culpa boa, hein, Marcos? É muito importante a gente ter consciência que é importante a gente não só colocar informação para a nossa mente, mas que a gente precisa também ter um espaço de processar isso. Isso que o Marcos falou das agendas é uma tendência que tem voltado muito forte. E, inclusive, uma coisa que eu vou começar a trabalhar aqui no perfil em 2021, que está relacionada ao mindfulness, que é a parte de journaling, que é justamente você escrever. Então, aqui no Canadá, tem algumas revistas, inclusive, que estão publicando periodicamente, e outros perfis também estão de mindfulness, que fizeram uma coleção, por conta da demanda que está aumentando, de pessoas que querem uma metodologia e um formulário específico de mindfulness journaling, que é justamente essa prática da escrita, que se usa na terapia, se usa em pedagogia, em várias outras dimensões, mas que eu se vê que é importante para a gente também. Vivi também está de agenda nova, escrevendo as coisas, muito bem. Agenda não, planner, que é mais chique, né, Vivi? Muito bem. Marcos foi atrás da agenda dos 15 anos. Muito bem. Isso é uma prática maravilhosa, gente. Maravilhoso. Obrigada pelos relatos. Como foi a minha experiência? Eu fiz só com celular, como eu falei para vocês. Vocês podem tentar também, de repente, fazer só o celular, se funcionar melhor. Eu escolhi 15 dias, não escolhi 30 dias, porque eu achei que ia ser muito tempo para a minha realidade. E, no meu caso, eu escolhi só o celular, como eu falei, né? Vocês podem tentar outras coisas. Vocês podem tentar... Tem pessoas que fazem, por exemplo, 30 dias completamente sem internet. Ou uma semana, por exemplo, tira a semana de férias e na semana de férias fica completamente offline, porque evita de ficar querendo fazer alguma coisa do trabalho no computador. Então, vocês têm que avaliar qual é a dinâmica de vida de vocês, né? Então, a gente que é acadêmico, por exemplo, a gente às vezes se sente que nunca tem férias, na verdade, né? Porque o calendário acadêmico normal, às vezes, não coincide com o calendário da pós-graduação com a da graduação, e você sempre tá tendo que escrever alguma coisa, você tá sempre que corrigir uma tese, uma dissertação, ou tem banca que você vai participar, e você, quando se percebe, você está trabalhando 24/7, né? Então, é super importante a gente determinar como é que esse digital detox vai funcionar melhor para mim, Viviane, para mim, Marcos, para mim, Juliana.
Talvez para Viviane ficar 15 dias offline ou para Marcos vai ser angustiante, porque vai ser aquela sensação assim, caraca, mas quando voltar vai ter 1 milhão de coisas da tese que eu vou ter corrigido dos meus alunos, vai acumular tudo, eu vou ficar louco. Então, já dando um spoiler de uma das conclusões minhas, é que esse digital detox, você tem que pensar o que é que funciona melhor para a sua dinâmica, para que não seja uma cilada. Então, às vezes, talvez seja mais saudável para o seu caso, por exemplo, Vivi ou Marcos, religiosamente não trabalham no domingo. Não corrijo tese, não leio coisa de banca, não vou revisar artigo científico, não vou preparar a aula, não vou responder e-mail de aluno, não vou responder coisa da universidade. Domingo é o meu dia de digital detox, por exemplo. Entendeu? Ou você pode dizer, ao invés de eu tirar as férias longas oficiais da universidade, eu vou pegar, dentro desse meu período de férias, sei lá, de 30 dias, e vou pegar 5 dias que realmente eu vou ficar 100% online, para me desconectar completamente. Só que para isso para funcionar, né, além dessa pergunta e dessa reflexão sobre o período que funciona melhor para a sua dinâmica profissional, é importante também você pensar em alguns preparativos, que é o que eu vou detalhar nos 6 passos para vocês, tá? Voltando para a minha experiência, porque eu prometi a vocês que eu ia contar um pouquinho da minha experiência, né? Então, vou pincelar algumas coisas aqui. O que é que eu senti falta? Bem honestamente, né? Abrindo o jogo para vocês. Eu senti falta do meu aplicativo de meditação, porque eu uso um aplicativo chamado Calm. Como a gente está aqui sem poder fazer, a gente está aqui em BC, em British Columbia, a gente está em lockdown novamente. Então, eu não estou podendo fazer nem aula de yoga. E as meninas estavam de férias, então não dava para fazer a meditação também no aplicativo que eu uso na TV. E aí eu disse, cara, e agora? Eu não posso fazer na TV que as meninas estão jogando, eu não posso fazer no celular. E aí eu peguei o Google Nest. E aí o que é que eu fiz? Eu comecei a colocar músicas relaxantes, músicas de spa, músicas de natureza, músicas de meditação. E comecei a fazer meditação, como eu já tenho uma prática de mais ou menos 1 ano. Eu comecei a fazer sozinha, sem usar meditação guiada pelo Calm, que é o aplicativo que eu uso, e usando o Nest com a música. Foi minha solução. Né? Então, é uma coisa que a gente tem que pensar e ter certeza de que alguma coisa você vai sentir falta. Então, não vai ser uma experiência 100% cômoda, né? Então, não adianta a gente também achar assim, eu vou fazer uma mega experiência do Digital Detox e vai ser uma experiência super prazerosa, não vou sentir falta de nada, vou me libertar da escravidão do celular e de ficar olhando as milhares de grupos de WhatsApp do trabalho. Viviane estava no início da pandemia com 500 projetos de extensão e orientação e não sei o quê. Vou me livrar de todo esse problema. Depende. Às vezes a gente não percebe que no nosso celular não tem só coisa que nos deixa ocupados ou que nos deixa angustiados. No nosso celular tem muitas coisas que são enriquecedoras para a gente também, né? E isso sem falar de outras coisas que eu senti falta no meu Tech Sabá, por exemplo, quando eu fiz há alguns meses atrás, que é, por exemplo, você está acostumado a sair de casa com o Google Maps. E aí, se você está fazendo um Tech Sabá, um Digital Detox de verdade, que você quer ficar offline, você está acostumado a usar o celular para escutar música no carro. E você nem sempre baixa. Ou você vai precisar de um mapa e só percebe na hora de sair. Então, no nosso celular, sempre vai ter alguma coisa que a gente vai sentir falta, se a gente quiser fazer essa experiência, tá? Segunda coisa que eu senti falta, podcasts. Eu não sei se vocês gostam de podcast, mas eu amo. Faz uns 2 anos que eu descobri podcast e para mim, assim, é a minha nova paixão. Porque eu me mudei para o Canadá, né? Há mais ou menos uns 3 anos, já fazer 3 anos em setembro, 2 anos e meio, digamos assim. E de repente eu deixei de ser a professora para ser aquela pessoa que também precisava cuidar da casa, cuidar das meninas, cuidar da cozinha. Então eu não tinha muito tempo. Eu também amo Viviane, que você me indicou do autoconsciente. Eu simplesmente adoro aquela mulher. Maravilhosa. E o podcast passou a ser minha forma de estudar. Porque eu não tinha mais tempo de ficar 1h30 estudando, entendeu? Então, podcast, eu botava o fone, botava
Inclusive, agora eu uso aquelas coisas de corrida. Não uso para correr, o celular para você botar, sabe? Que as pessoas usam para fazer ginástica, um plásticozinho que você, tipo uma braçadeira, eu uso para fazer faxina, minha gente. Funciona super bem. E para cozinhar, né? Porque a minha ginástica é só minha yoga, que agora em lockdown nem isso tem. Então, seja bem-vinda, Dora. O que é que acontece? Eu fiquei numa situação de que eu não tinha a menor condição de ouvir os meus podcasts. E aí, isso eu senti falta. Porque meu podcast era a minha forma de escutar o autoconsciente, por exemplo, que é muito inspirador, é professora de meditação e também tem uma formação muito boa na área de psicologia. Eu aprendo muito com ela, eu gosto muito de escutar. Faxina maravilhoso, você vai ouvindo podcast, aprendendo as coisas e ao mesmo tempo fazendo a faxina. E aí eu não salvei os podcasts, eu não me preparei para salvar os podcasts e isso eu senti falta, tá? Então foram as duas coisas assim que eu mais senti. Do que eu não senti falta? Eu não senti falta de WhatsApp, porque na verdade eu já tive todo um processo de faxina digital em que eu saí de vários grupos de WhatsApp que, enfim, não tava... E você escuta caminhando, né, Dora? É maravilhoso o podcast. E cada vez mais está se profissionalizando, né? Então, você tem podcast de Brené Brown, tem o Autoconsciente, que a Agatha também escuta, que é muito bom, ela é muito preparada. Inclusive, ela ganhou o prêmio, ela ficou entre os 3 tops do prêmio iBest, como o melhor podcast do Brasil. Muito bom. Indicação da live incrível pelo professor Marcos Barros, obrigada! Então, seja bem-vinda, Thaís. Então, eu gostei muito de perceber realmente o que eu gostava. E, ao mesmo tempo, percebi que tinha certas coisas que não faziam tanta falta assim. WhatsApp, como eu falei, porque no meu caso, como eu estou de licença da universidade, Vivi sabe, Marcos, né? Então, algum tempo atrás, eu comuniquei ao pessoal que eu ia sair porque já não fazia muito sentido eu estar nas discussões do departamento, já que eu não estava diretamente lá. Então, que maravilha, Dora, passou a procurar essas coisas depois que passou a me escutar. Isso é muito bom, porque a gente vai trocando, né? Maravilha saber que lhe ajudou. Então, Telegram também não me fez muita falta, porque Telegram eu uso basicamente para escutar um professor, que é um grupo que eu sigo, falar com a minha família e pronto. E o Facebook também não senti falta, porque na verdade faz muito tempo já que eu não escuto, que eu não vejo muito Facebook. Honestamente, eu cansei um pouco. Eu uso muito mais o Digital Equilíbrio, a parte para postar minhas coisas, interagir com vocês numa ferramenta do estudo de criação, porque é a ferramenta onde eu faço o agendamento dos posts, já respondo vocês lá. Então eu não uso o meu Facebook pessoal, entendeu? Que bom, Marcos. Fã-clube e tudo, Maravilha. Gente, o que é que foi mais positivo? Eu vou agora abrir o jogo para vocês do que eu senti que foi de mais benefício para mim. Primeiro, eu não me senti naquela... eu senti livre. Eu me senti com menos peso, com menos pressão, com menos autocobrança de estar checando mensagem, sabe? Ou de estar respondendo as pessoas de imediato. Mesmo tendo já uma certa maturidade com relação a isso, já tendo um processo, uma caminhada, né, uma jornada dessa coisa de equilíbrio digital, mesmo assim, eu senti falta, sabe? Oi, tudo bom, Marta? Balpe pedagógico, boa noite também para você, querido. Então, essa não pressão, essa menor pressão de checar o celular, de ver se tem alguma mensagem, etc., isso me deu uma sensação de liberdade. Então, isso foi uma coisa positiva. Segunda coisa positiva é que eu ouvi mais música do que eu não estava ouvindo muita música anteriormente. Então, sempre que eu tinha uma oportunidade, eu estava sempre querendo aprender mais, querendo aprender mais, querendo aprender mais. Nessa história de ouvir os podcasts, tem podcast que é mais reflexivo, né? Como o Autoconsciente, por exemplo, que é mais na área de psicologia e tal. Mas tem podcasts que são quase que um curso, pelo menos para mim, que eu aprendo muito. E aí entra o paradoxo de que menos, às vezes, é mais. Então, às vezes, eu terminava o final do dia, antes de fazer o Digital Detox, com um pouco de dor de cabeça, a mente um pouco pesada. Por quê? Porque é como se eu quisesse aproveitar todos os segundos que eu tinha
para estar aprendendo alguma coisa, sabe? E aí eu percebi, cara, por mais que o podcast seja bom, talvez no final da tarde seja uma hora de eu me desconectar um pouco do podcast e ouvir música. E aí eu peguei essa coisa maravilhosa, que é o Google Nest, que a gente tem aqui em casa, e aí eu comecei a colocar música. Vanessa da Mata, maravilhosa, playlist que eu adoro. Nunca mais eu tinha escutado playlist de Vanessa da Mata, porque eu só tava ouvindo podcast, entende? Mas eu não tava ouvindo só na hora de preparar o almoço e depois do almoço. Eu tava escutando de manhã, de tarde, de noite, tudo que era horário vazio que tinha, eu tava com o bendito do podcast no ouvido, né? Então, esse detox para mim me fez ver que, às vezes, menos conhecimento, menos informação, por melhor que seja informação, gente, por melhor que seja a aula de Marcos, maravilhoso, por melhor que seja uma live, se você ficar ouvindo 3 horas de live todos os dias, de domingo a domingo, por melhor que seja a minha live, por melhor que seja uma live do Ruben Ducati, por melhor que seja a informação, o excesso é que é o problema. Porque o excesso faz com que a gente fique overwhelmed, fique sobrecarregado mentalmente, e a gente acaba gastando toda a nossa energia mental em receber. E a gente precisa ter um espaço para que a gente possa processar e conectar essas informações, né? Então, às vezes, a fadiga mental que a gente sente no final do dia, a gente para pensar, cara, mas eu não fiz nada demais hoje, eu fiz todas as atividades que eu estava, mas eu me sinto cansado demais mentalmente. Às vezes é por conta desses excessos que a gente não vai percebendo de estímulos digitais, de informação que a gente processa. Já tem pesquisas na área de bem-estar digital, que é esse campo que eu estou estudando, que mostra que a gente nunca passou na história da humanidade por tanta produção de informação. Então, o nosso desafio hoje não é mais acessar a informação, é a gente conseguir fazer uma curadoria das informações que são mais úteis para a gente, tanto enquanto indivíduo, enquanto professor, e sermos curadores para os nossos alunos e curadores para as nossas próprias vidas, né? Então, é muito importante a gente saber selecionar, a gente saber dar um stop, a gente se permitir um espaço, né? Eu, só fazendo um parênteses, como tem muito professor aqui, eu vou fazer esse parênteses para vocês. O meu mestrado foi em administração, mas eu estudei aprendizagem de adultos, especificamente aprendizagem de gerentes hoteleiros. E os resultados do meu estudo mostraram que a aprendizagem daqueles gerentes acabou acontecendo, mesmo quando eles não percebiam, na reflexão na ação e nas comunidades de prática. Ou seja, eles, por mais que achassem que estavam sempre fazendo alguma coisa, era quando eles paravam e pensavam, o que é que eu faço com essa situação que eu nunca lidei antes? Como é que eu acesso a minha comunidade, os outros gerentes de alimentos e bebidas, por exemplo, dos resorts de Nordeste, que fazem parte da minha rede, como é que eu procuro uma solução para esse problema? Mesmo que fossem microperíodos ao longo do dia corrido de um gerente hoteleiro, era só no momento que ele tinha um espaço mental, que é um dos objetivos da meditação e do mindfulness, gerar espaços mentais de reflexão e de processamento, né? Era nesses momentos que eles aprendiam, era nesses momentos que eles refletiam e conseguiam pensar uma solução para um determinado desafio ou problema, no hotel, no caso. Então, assim também na nossa vida. Se a gente só ficar recebendo informação, sem nenhum espaço de reflexão na ação, sem nenhum espaço de discussão com outras pessoas, a gente não consegue aprender, né? E gera a fadiga mental, que é o que eu falei também, tá bom? Voltando para a terceira coisa positiva que eu aprendi. Quando a gente tem menos interrupções, menos distrações, nesse caso, externas, do caso do celular, mais foco eu consegui ter. Então, aquilo que eu conseguia fazer nas minhas mesmas horas, eu consegui fazer muito mais. Então, além das minhas atividades cotidianas de produção de conteúdo, por exemplo, eu comecei a conseguir fazer todo um planejamento das minhas atividades principais para 2021. E consegui ser muito mais produtiva, né? Consegui terminar muito mais coisas do que eu imaginava. Então, às vezes a gente não percebe, gente, mas é uma coisa que eu discuto muito aqui no perfil. Se você não aprender a colocar limites, você termina o seu dia e você não sabe para onde o seu tempo foi, né? Então, as 3 lições
finalmente, que eu aprendi, antes de dar dicas para vocês fazerem também, foi que, o digital não é necessariamente ruim. Então, se você usa o digital, por exemplo, para se conectar genuinamente com as pessoas, né? Se você escolhe bem com quem você está falando, se você não faz, se você consegue utilizar para falar com a sua família, se você consegue para espalhar a sua mensagem, usar criativamente os seus talentos para você escrever no perfil no Instagram, ou para se comunicar com seus alunos e fazer um trabalho de encantamento com seus alunos, criando grupos de WhatsApp, como o Marcos compartilhou no Ruba Educate. Quando você usa o celular para ligar para o aluno para saber como ele está, porque ele está faltando para uma aula. Quando você usa para entrar em contato com a sua família, no meu caso que moro fora do Brasil, para falar diretamente com a minha mãe, diretamente com a minha sogra, e não somente em mensagens genéricas de grupo de WhatsApp. Então, quando a gente faz um uso saudável e quando a gente usa o celular para a gente realmente se conectar de forma genuína com as pessoas que a gente se importa de fato, né? Então, o celular pode sim ser uma ferramenta positiva de conexão, tá? Segunda lição que eu aprendi, sim, é preciso relaxar, refrescar e recarregar as baterias. Gente, vocês já pararam para pensar que até máquina tem que parar? Até máquina tem que ser, quem trabalha na indústria mecânica, por exemplo, tem manutenção periódica. Quem trabalha em hotelaria sabe que a gente tem manutenção periódica do prédio, por exemplo. Quem trabalha com computador sabe que o computador precisa estar numa condição ótima, nos servidores, com a temperatura ótima, etc, etc. Você tem que reinstalar o sistema no seu celular ou no seu computador, fazer atualizações. Você tem que, de vez em quando, reatualizar o sistema do computador, do celular também, né? Do Android, da Apple. Então, veja, se até as máquinas, elas precisam recarregar, se até os nossos músculos, para desenvolverem, ele precisa de fazer musculação, mas se você não repousar, não dormir, não comer proteína, não repousar o músculo e for para musculação todos os dias e carregar muito pesado, o que acontece? Você desenvolve a musculatura ou você tem uma distensão muscular? Me digam, se você fizer ginástica sem parar, o que acontece com o seu corpo? Vai ser saudável só porque você está praticando ginástica ou praticando musculação, mas você vai de domingo a domingo e malha 2 horas por dia? Isso é saudável ou não? Me digam aí nos comentários o que é que vocês acham. Nunca, né? O exagero e a incapacidade da gente entender que é preciso parar e, no nosso caso, relaxar e recarregar as baterias do ponto de vista emocional, relacional e com a tecnologia é fundamental. Então, se a gente pensar que a nossa vida digital, ela pode sugar a nossa energia, ela pode nos estressar, ela pode mais confundir do que nos ajudar se a gente consumir em excesso, é preciso a gente reconhecer que sim, é importante a gente ter esse momento também de parar e recarregar. Quanto tempo vai funcionar para você? Quanto tempo vai funcionar para você ou para mim? É o que cada um precisa refletir e escolher. Quais são os espaços sagrados que eu quero preservar offline? Né? Outro aprendizado meu é que o online e o offline, eles precisam se revezar. Ou seja, o offline não é necessariamente ficar completamente offline o tempo inteiro, seja talvez a solução, exceto se você quiser optar por morar na floresta, isolado, sem celular, e tá tudo bem. Mas se você não quer ter uma vida completamente diferente, não tem outro jeito. Se a gente vai ter que conviver o resto das nossas vidas, profissionais e pessoais, intermediado pela tecnologia, a única solução que existe, gente, é a gente aprender ao tempo todo, quem está assistindo aqui, está vendo a apresentação, girar esse quadradinho do on, off, on, off. A gente precisa entender
que essas duas realidades, elas vão ter que coexistir. A gente que tem que desenvolver a nossa consciência, a nossa intencionalidade para dizer, eu quero estar online agora e quero usar da melhor forma online. Eu agora quero offline e quero me desconectar completamente e me despreocupar do que está acontecendo no digital. O segredo é o equilíbrio. Exatamente, exatamente. Não é à toa que eu escolhi o nome do perfil Digital Equilíbrio. Equilíbrio é a palavra-chave, exatamente. Né? Bom, vamos agora às recomendações. Eu recomendo você fazer essa experiência do Digital Detox. Se e somente se você precisar de algumas coisas. Primeiro, se você precisa de clareza mental. Obrigada, querida. Clareza mental, ou seja, uma capacidade de decidir entre as informações que você tem. Então, a clareza mental, que é um dos benefícios da meditação do Mindfulness, é o seguinte, é você ter uma multiplicidade de opções, seja na vida cotidiana, das pequenas decisões simples que a gente tem, até decisões mais complexas, profissionais e pessoais, mas a gente sempre está diante de muitas opções. E que opção eu vou escolher? Profissional ou pessoal? Cotidiana ou mais complexa? Como é que eu posso escolher? Se eu tiver clareza mental. Ou seja, se eu tiver um espaço mental para refletir e pensar. Cara, essa mensagem, por exemplo, foi pesada para mim. Desse aluno ou desse seguidor. Mas vale a pena eu responder no mesmo tom e na mesma moeda? Eu consigo respirar, dar um passo atrás, refletir com clareza sobre a situação, pesar os prós e contras e dizer não vale a pena eu responder. Então, clareza mental é isso. Então, se você precisa de clareza mental, eu recomendo que você faça periodicamente, sim, o Digital Detox. E que também você abrace ou esteja aberto a experimentar a meditação e o Mindfulness. Segunda, quando você está precisando descansar, tá? Então, se você precisa descansar, a primeira coisa que a gente pensa, vou viajar. Porque vou sair dessa rotina aqui louca de trabalho, de casa, de rotina e vou descansar. Então, viajar, olhar para a natureza, não se preocupar com a rotina, é uma das coisas que, para muitos de nós, né, é uma das coisas que mais liberta a nossa mente e nosso espírito. Né? Então, só que infelizmente, atualmente, a gente não está tendo a liberdade que a gente tinha antes por conta do Covid de viajar. Pelo menos aqui a gente não está com essa liberdade. Né? Então, o que é que a gente pode fazer com o Digital Detox para que ele não ocupe todos os espaços da gente? É que, se eu não posso sair do digital, então eu preciso colocar os limites para que eu possa liberar a minha mente para outras coisas. Terceira razão, se você que está me assistindo agora é uma pessoa que se distrai com tudo, que não consegue fazer, mas está perdendo a sua capacidade, a sua habilidade de fazer só uma coisa por vez, quem está assistindo no YouTube vai ver a imagem de uma mulher que está lendo uma revista aqui, colocando leite e o leite derramando dentro de um potinho com Fruit Loops, com sucrilho, sei lá, né, cereal. E ela não tá nem vendo que o leite tá esborrando na panela que já tá cheia demais. Então, a tecnologia é só uma das distrações, né? Uma das mais impactantes atualmente. Mas a gente pode se distrair com tudo. O fato é que, se você é uma pessoa que se distrai frequentemente, mesmo desligando o celular, mesmo parando com tudo, você vai começar a corrigir um trabalho, preparar uma aula, e você pega um livro que não tem nada a ver com o que você vai fazer no trabalho e começa a ler o livro. Porque, na verdade, você não quer planejar aquela aula, ou você não quer responder aquele e-mail do seu cliente, ou você não quer fazer aquele tipo de coisa. Então, você começa a procurar fugas para você não ficar naquilo ali. Então, se você é uma pessoa que percebe que não consegue fazer uma coisa de cada vez, que você está acostumada com o famoso multitasking, ou que você se distrai muito facilmente, é importante, e eu recomendo sim, que você tenha uma experiência de Digital Detox. Outra coisa, se você está se sentindo mentalmente muito cansada no final do dia, como eu falei, eu estava sentindo dor de cabeça todo final do dia, por conta do excesso de informação que eu estava recebendo. Então, dores de cabeça frequentes, cotidianas, além de, obviamente, ter outras razões que precisam ser investigadas, uma das questões que hoje se mostra no campo da saúde, inclusive mental,
é que a gente pode ter impactos emocionais e impactos físicos também por conta do excesso de informação. Tá? A OMS, inclusive, cunhou um termo chamado infodemia, que é associado à pandemia, que, segundo alguns estudos, pode ser tão impactante quanto a pandemia em si, porque gerou processos de adoecimento de saúde mental, ou colocou as pessoas em risco por conta das pessoas passarem informações fake news, informações falsas, né? Então, a informação como ela está correndo hoje, sem uma regulamentação e correndo fácil com o WhatsApp da vida, que não tem o mesmo nível de rigor de uma mídia formal, ela pode causar problemas de saúde, tanto individualmente quanto em sociedade, tá? Então, isso é muito, muito importante a gente entender, e por isso que é importante a gente dar um pause também e limitar nosso acesso a notícias especificamente. Uma outra coisa que a gente precisa pensar, que você precisa fazer, é quando você, o tempo todo você está interrompendo a sua atividade para olhar o celular, e o celular em si, ele é a sua maior fonte de distração do seu trabalho, tá? E por fim, eu recomendo você fazer, se você está sentindo que o celular, ao invés de ser um meio de libertar você, de trazer uma música impactante e que traz bem-estar, como eu voltei a usar para fazer minhas faxinas, para ouvir um podcast, mas com moderação, não com exagero, como eu comecei a fazer. Se o celular, ao invés de te libertar ou de te ajudar a usar a sua criatividade, ou se conectar com as pessoas, está sendo uma prisão para você, então a sua relação com o celular é uma coisa que você precisa examinar também. Se está sendo mais escravizante do que libertador, te desconectando mais de você mesmo, das suas emoções, ao invés de conectar você com outras pessoas, então é preciso você fazer um digital detox e se distanciar um pouquinho, né, que seja um domingo ou 15 dias, como eu fiz, para você reavaliar se você consegue ou não sobreviver com menos doses diárias de tecnologia ou do celular, tá bom? Bom, estão gostando? Querem agora ouvir as 6 dicas que vocês precisam seguir, os seus 6 passos para fazer o digital detox? Quem quer saber? Me fala aí. Vamos lá. Ansiosa, Thaís? Então, vamos lá. 6 passos para um digital detox de sucesso. Vamos supor que você ouviu, você se inspirou, você entendeu como foi a minha experiência, mas aí fica a grande questão, como é que eu faço isso, né? Primeira coisa, primeiro passo, prepare-se antes, ou seja, o que é que eu preciso baixar antes? Vamos supor que você quer fazer o digital detox, mas você vai deixar o celular em modo avião, ou seja, você não vai ver suas redes sociais, mas você quer, por exemplo, ouvir música, certo? Então, o que é que você vai baixar antes de você começar a ficar completamente offline? Quais são aquelas que você vai no Spotify fazer o download, entendeu? Ah, essa playlist é aqui, ou esses episódios do Autoconsciente, que é um podcast que eu amo, ou vou fazer... E se você usa aplicativo de meditação como eu, quais são as meditações que eu vou deixar baixadas para fazer o download anteriormente, né? E uma segunda coisa que também me impactou e que vocês têm que pensar é a quem eu preciso avisar que vou estar offline. Então, eu avisei, por exemplo, a minha mãe, só que eu avisei no dia que eu já estava começando. E aí eu fiquei tentando falar com ela pelo Messenger. Aí depois eu fiquei no computador, depois mandei e-mail para minha irmã. Então, em outras palavras, se você vai fazer um digital detox, você tem que pensar a quem é que eu preciso avisar? Seja parentes, seja no trabalho, seja colocar um e-mail automático de estou de férias, né? Liguem para mim daqui a partir de tal período. Como eu falei para vocês no início, que eu ficava na coordenação e eu colocava aquela informação de que do período X a X, estou de férias, entre em contato com a vice-coordenadora no e-mail tal ou com o secretário no e-mail tal e o telefone. Olá, Thelma, seja bem-vinda, obrigada pelo prestígio, minha coach.
Então, é super importante a gente pensar nessa preparação anterior, se a gente realmente quiser fazer. Segunda coisa, resista ao impulso de quebrar nos primeiros dias. Quem aqui já tentou fazer uma dieta, detox, por exemplo, no início do ano, e aí no segundo dia você quebra a dieta? Ou academia, você se matriculou na academia, vai começar a academia, você sabe, do ponto de vista racional, que você precisa de algumas semanas para ter o resultado da academia. Embora, no fundo, você queira a barriga tanquinho com uma semana, você sabe que vai durar meses. Mas se você para antes de você formar o hábito, você não vai ter mais perseverança para você fazer depois. Então, é muito importante, se você determinar um digital detox de 7 dias, de 10 dias ou de 15 dias, como eu fiz, que você não quebre nos primeiros dias. Que você não fique dando desculpas esfarrapadas, por exemplo. Ah, não, mas eu vou dar uma olhadinha rapidinho aqui no celular. E pega o celular e começa a olhar a mensagem. Você já quebrou o seu digital detox, né? Por quê? Porque você considerou, né, abrir uma exceção. E aí é como dieta, gente. Você faz, vou comer só um chocolatinho. Eu vou só sair da dieta agora. E aí, quando você faz isso, você abre a sua mente para a possibilidade de que você não precisa mais se ater àquele planejamento que você tinha. E aí você, esse trick, né, de manter-se firme por pelo menos 21 dias, existe já respaldo na área de neurociência e estudiosos e experts na área de formação de hábitos, que o nosso cérebro ele precisa de alguns dias para que um hábito se consolide. É como se a mente da gente fosse uma grande floresta, certo? Você só caminha por aquele determinado caminho. Por exemplo, sempre que eu estou distraída, que eu tô, aliás, entediada ou ansiosa, que não quero fazer um trabalho, como a Viviane falou inicialmente, eu vou e pego o celular. Vamos supor que o celular seja o meu vício principal. O de outras pessoas pode ser se levantar e pegar um chocolate no armário, que aconteceu com muita gente na pandemia, né? E quem está em isolamento ainda. Para outras pessoas é ficar o tempo todo comendo chiclete. Para outras pessoas, a gente pode buscar essa fuga dos nossos sentimentos que estão nos incomodando de várias formas, né? Então, o que é que acontece? Se a gente não desbravar nossa floresta, e não aprender novos caminhos para a gente lidar com as nossas emoções, se a gente não desenvolver essas capacidades, se a gente não tiver mais inteligência emocional, a gente só vai saber um único caminho que a gente tem que trilhar. E aí, se você está abrindo uma nova trilha de novos hábitos, por exemplo, do uso do digital, você precisa perseverar durante vários e vários dias. É como se você precisasse caminhar por aquela trilha durante 1, 2, 3, 4, 5, 6, pelo menos 21 dias, para que aquelas folhinhas todas fiquem amassadas, para que você corte as plantas que estão no meio, que estão machucando a sua perna, para que você consiga fazer a trilha e seja mais fácil de você caminhar. No terceiro dia, no quarto dia vai ser mais fácil, no quinto dia vai ser mais fácil e assim por diante. Então, essa formação de hábito, ela serve para o bem-estar digital, como serve no processo de educação, como serve no processo de parentalidade positiva, como a Thelma trabalha, de inteligência emocional. Então, a gente precisa entender que a gente não pode ficar determinando um novo caminho que a gente quer seguir, que a gente acha que vale a pena, de um digital detox, e ficar criando exceções no meio do caminho. Quer fazer, acha que só vai fazer uma semana, então faça só uma, tá? Não adianta inventar de querer fazer muita coisa e não cumprir, tá? 3, terceiro passo, substitua atividades que dependiam do celular. Por exemplo, despertador. Eu comprei um despertador analógico para colocar do lado da minha cama para não usar o celular como despertador, que é um problema que a gente tem muito grande, nosso hábito de usar o celular para acordar. E ainda por cima sem colocar no modo avião. Então a tentação de você checar as mensagens se está junto de você e está com as notificações ligadas é muito grande. Então, várias pesquisas da área de bem-estar digital fazem essa recomendação. Tira o celular de dentro do quarto, coloca o celular na bolsinha do lado de fora, ou na porta do quarto, ou numa estação para carregar o celular, para dificultar o seu acesso.
é o que a gente chama de criar tração. Então, se você cria uma dificuldade de eu vou ter que me levantar, eu vou ter que dar, parece incrível isso, mas as pesquisas mostram que isso é verdade. Dar 5 passos, pegar o celular, tirar do modo avião ou ligar e esperar carregar, a gente tem muito mais passos. Então, isso é que é criar tração. Dificuldade para você acessar uma coisa que é tentadora para você. É como, por exemplo, você ter um chocolate no seu armário em casa, ou você ter no posto de gasolina na esquina da sua casa ou no supermercado. O que é que vai acontecer se você mora num lugar frio como eu? Ah, eu vou ter que colocar um casaco, tá chovendo, tá frio, colocar uma bota, não sei o que, para comprar um chocolate. Você considera mais, entende? Do que se ele tivesse dentro da sua gavetinha que você pega e come. Ou no seu armário na cozinha, entende? Então, com o celular, mesma coisa. Você precisa substituir o celular no seu digital detox. E eu recomendo que você faça isso nos outros dias também, como despertador. Só que aconteceu uma coisa no meu digital detox. O meu despertador que eu tinha comprado na empresa norte-americana, que trabalha com bem-estar digital, não funcionou. E aí eu disse, caramba, e agora? O que é que eu fiz? Google Nest. Peguei o que ficava lá na sala, deixei no quarto das meninas e comecei a usar como despertador. Porque ele é ligado à internet e eu consigo acionar. E aí, por comando de voz, eu acionei música para escutar enquanto lia no Kindle antes de dormir. Eu usei para colocar nele a música para eu poder fazer meditação depois do almoço. Eu comecei a colocá-lo para colocar o meu despertador para o dia seguinte, para ouvir sobre o clima. Então, eu fiz, ao mesmo tempo que eu estava offline do celular, como eu tinha outra tecnologia de comando de voz, nesse caso, que eu podia ter acesso à internet, porque o meu digital detox não foi ficar 100% offline de todos os dispositivos, eu escolhi isso, eu consegui usar o lado bom e os benefícios do digital. Então, isso é uma prova de que você pode fazer um digital detox de um dispositivo especificamente que te desconcentra mais, que te atrapalha mais, como o celular, por exemplo, mas você pode continuar a ficar usando a internet em casa, se você sabe usar com moderação, se você sabe usar de uma maneira intencional e positiva, certo? Quarto passo, escolha o tempo e o dispositivo que consegue ficar offline. Então, por exemplo, eu optei por ficar apenas no celular. Se você acha que você não vai ficar offline completamente no digital detox, seja durante um período mais longo ou mais curto, então escolhe só o celular, como eu fiz. Ou escolhe só o computador, porque de repente você, na verdade, não tem um problema muito grande com o celular, mas seu problema maior é porque você é muito viciado e mesmo nas férias está trabalhando no computador. E você não quer corrigir trabalho, preparar a aula e ficar no computador durante suas férias. Você quer, nos 10 últimos dias do ano, resetar e quer ficar sem trabalhar no computador e fazer o seu planejamento no planner, como Viviane falou. E depois que você quer colocar aquilo para o computador. Então, você pode ficar usando ferramentas de papel, olha os meus alarmes também. Meus alarmes aqui, tá vendo? Que já deu 1 hora. Ele me ajuda a não me perder no tempo e no espaço, tá vendo, gente? Quinta dica, comece aos poucos. Então, gente, quando vocês saírem dessa live, vocês não precisam pensar que se eu não fizer 15 dias igual a Didier, não tô fazendo. Começa devagar. Faz um Tech Sabá aos domingos. Eu tenho live salvo aqui, eu tenho um post salvo falando sobre Tech Sabá. Então, vai ficar o dia inteiro sem internet. Aí, realmente, sem internet, sem Netflix, sem nada de internet. Ou você pode optar nos finais de semana, ou você pode optar nos feriados, ou nas férias ficar offline dos e-mails de trabalho, como foi o exemplo que eu dei, que você pode programar um e-mail automático de resposta que todo mundo mandar para você, ela vai saber que você não vai estar respondendo naquele período e você dá uma segunda opção, seja de um secretário, seja de um vice, de um coordenador, seja a depender da dinâmica do seu trabalho, tá? E sexta e última dica, Digital Detox não é solução mágica. Eu tenho que dizer a verdade para vocês, né? Então, para que fique mais claro isso para vocês, eu trouxe uma metáfora das comidas das festas de final de ano. O que é que a gente fala? Que a gente precisa de um digital detox, que a gente precisa de um detox, de uma dieta em janeiro, porque a gente exagerou nas festas de final de ano, certo? Isso é muito comum. Só que eu vi essa
essa frase de uma pessoa que eu achei fantástica, achei que tem tudo a ver com o Digital Detox, que é o seguinte: ele é professor de educação física e ele comentou, olha, Jô, o que importa, na verdade, o que engorda as pessoas não é o que ela come entre o Natal e o Réveillon, mas é o que ela come entre o Réveillon e o Natal. Ou seja, não é o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo em 2 semanas ou 10 dias que faz a gente engordar. É o que a gente come entre o Natal e o Ano Novo, o Ano Novo e o Natal do ano seguinte. É o que você comeu no Réveillon desse ano passado e o que você vai comer ao longo do ano inteiro até 25 de dezembro que vai fazer você engordar ou não, né? Isso é uma metáfora. Para que a gente entenda que no caso do digital é a mesma coisa. Não importa, não adianta necessariamente você fazer um digital detox por 15 dias, 10 dias ou 7 dias e depois você ficar consumindo informação e mergulhando na sua vida digital sem nenhuma intencionalidade, sem nenhum critério, sem nem preservar os espaços sagrados que você quer estar offline e que você precisa trabalhar, ou que você quer se conectar com as pessoas da sua família, tá? Então, o que importa, no final das contas, não é só a gente periodicamente fazer um digital detox, tomar um suco, fazer uma dieta. A gente precisa também, além desses períodos de recarregar a energia, a gente precisa estar todos os dias, ao longo do ano, deste Réveillon até o próximo Natal, pensando com consciência sobre o que a gente come e o que a gente consome também na nossa vida digital.